Gente, dando sequência à nossa série de entrevistas com parlamentares, hoje ouvimos o senador Alessandro Vieira, do PSDB de Sergipe. A nossa produtora Marília Ribeiro conversou com ele mais cedo, especialmente sobre a PEC da transição e o orçamento secreto. Vamos acompanhar. A gente vai falar sobre a PEC da transição, que está em alta, né? Hoje ela já vai para plenário. Você acredita que ela vai ser tão rápida como foi na CCJ a aprovação dela? Acredito que o texto vai ser, sim, aprovado hoje, talvez com algumas alterações, no sentido de reduzir um pouco mais o valor do espaço fiscal criado e talvez reduzir também o prazo para encaminhamento da nova âncora fiscal, do novo regime fiscal. Uhum. Senador, desde o começo da discussão, o senhor se mostrou contrário à proposta que estava se desenhando, né? Inclusive apresentou um texto alternativo. Qual a diferença do seu texto para o texto apresentado pelo governo? Basicamente, o que a gente coloca como diferencial é tratar, na minha proposta, apenas do que é urgente, que é a questão do Auxílio Brasil, que vai voltar a se chamar Bolsa Família, de R$ 600, e o adicional de R$ 150 para a primeira infância. A soma desses dois programas está ali na casa de seus 70 bilhões de reais, não mais que isso. Ocorre que ao longo dessa discussão, você teve a identificação de uma série imensa de buracos no orçamento apresentado pelo governo Bolsonaro, inclusive buracos do próprio governo dentro do exercício, né? O governo Bolsonaro pediu a inclusão na PEC de transição de uma liberação no valor em torno de 20 bilhões de reais para poder arcar com despesas, por exemplo, da Previdência. Isso leva a uma elevação do valor, né? Sai daquilo que era a minha proposta original e avança um pouco mais ali para em torno de 100 bilhões. A gente ainda entende que 100 bilhões de reais é suficiente para essas recomposições e depois, com o novo regime fiscal, o governo volta a ter liberdade para fazer as despesas e contratações que entender. Dentro do cenário político que a gente tem hoje, a tendência é de aprovação do texto com a liberação do espaço fiscal, que vai estar no máximo em 145 bilhões, mas talvez consiga cair um pouco, por 2 anos, mas com a apresentação do novo regime fiscal dentro do ano de 23, e uma vez aprovado o novo regime fiscal, você deixa de ter esse extrateto de 24. Senador, o senhor também defende a questão de estabelecer uma nova regra fiscal, né? O teto criado lá atrás, que já vem sendo furado tantas vezes, o senhor acredita que ele já perdeu a eficácia? Sim, uma regra que você tem que excepcionar 4 anos seguidos não é uma boa regra, né? Ela está com problemas. A questão do teto, e o teto teve uma importância muito grande no momento da sua criação e por alguns anos, é que ele comprime qualquer capacidade de investimento, né? Ele não acompanha o desenvolvimento da economia. O que nós defendemos, e vai muito alinhado com a proposta do senador José Serra, é um sistema baseado em trajetória da dívida e revisão periódica de gastos. É um sistema mais flexível, por lei complementar. A nossa proposta ontem foi aceita, já foi incorporada pelo relator Alexandre Silveira, no sentido de estabelecer que, com a aprovação da lei complementar, com o novo regime fiscal, o teto de gastos fica revogado, e aí você passa a ter um sistema mais moderno, mais adequado para o desenvolvimento do Brasil. A gente precisa aumentar a taxa de investimento, mas sem colocar em risco a trajetória da dívida. Senador, hoje também nós temos o julgamento do orçamento secreto. Caso ele seja banido pelos ministros, como o senhor avalia que será a reação do Congresso? Eu sou um defensor da declaração de inconstitucionalidade do orçamento secreto. Apresentei uma das ações iniciais, que hoje vai a julgamento. Ao longo desses 2 anos, apresentei diversas petições mostrando as provas dessa inconstitucionalidade. E uma vez declarada como inconstitucional, a tendência é que você tenha algum ruído inicial, mas depois uma acomodação. O fato é que eu não posso ter um percentual tão grande do orçamento entregue à distribuição sem critérios e sem transparência. Não é só a questão da transparência, é também e muito a questão dos critérios. Eu não posso garantir que, por exemplo, a sua cidade, porque você tem relevância política, receba milhões, e a minha cidade, que não tem relevância política, não receba. A Constituição não faz esse tipo de distinção nem entre cidadãos brasileiros, nem para o recurso público. Então, eu espero que o Supremo cumpra a sua missão, declare como inconstitucional o RP9 na forma como ele existe hoje, e automaticamente o Congresso vai se adaptar a isso. Eu não acredito numa situação de enfrentamento. Claro que você vai ter falas mais exacerbadas de um ou outro integrante do Centrão,
mas majoritariamente o Congresso vai se adaptar, até porque a maior parte do Congresso não tem acesso a essas verbas, nunca teve. Essas verbas ficam concentradas nas mãos de pouquíssimos caciques. E agora, para a gente finalizar, né, o que o senhor acredita que o governo Lula precisa fazer de diferente do que foi com a relação que o governo Bolsonaro teve com o Congresso? Inclusive, se tratando do orçamento secreto, qual o comportamento que o governo Lula tem que fazer de diferente? O primeiro ponto é a identificação e estabelecimento de interlocutores confiáveis entre o Executivo e o Legislativo, para que você possa ter a discussão de pautas, o estabelecimento de compromissos, de acordos, o cumprimento desses compromissos e acordos e a aprovação de pautas. O governo Bolsonaro abriu mão das duas coisas. O governo Bolsonaro abriu mão de ter pautas, de apresentar projetos, e abriu mão de ter articulação. Eles terceirizaram a articulação para alguns integrantes das mesas diretoras do Congresso, através da ferramenta do orçamento secreto. O que a gente espera é que o novo governo recoloque as coisas no seu devido lugar, cada poder exercendo sua atividade com independência e harmonia, e discutindo essencialmente pautas e projetos. Eu acho que não cabe mais a estratégia do mensalão, do petrolão, muito menos cabe a permanência do orçamento secreto. A gente vai ter que fazer uma coisa nova, transparente, típica de um governo de coalizão, que compartilha espaços de poder e compartilha projetos. Eu acho que a construção agora do acordo para a aprovação da PEC de transição, ela já mostra alguns caminhos. A identificação desses interlocutores e o estabelecimento de um rito, de uma forma bastante transparente de negociação e composição. Entendi, senador. Eu quero te agradecer. Conversamos com o senador Alessandro Vieira, do PSDB de Sergipe. Muito obrigada, bom trabalho. Sei que aí não vai parar, né? Esse final de ano é bem complicado. Senador, muito obrigada e boas festas. Obrigado, um bom final de ano para vocês todos. Até a próxima. Até mais.